Hello everybody, how are you? Is everything okay? Good. Preparados para mais uma aula de inglês? Como vocês sabem, fiquei devendo o restante de uma aula de inglês para vocês, não é mesmo? A aula falando sobre pronomes subjetivos e objetivos. Então nós vamos dar seguimento a esta aula a partir de agora, lembrando que o primeiro vídeo, cujo link está aparecendo aí embaixo, vocês podem rever se quiserem, né? No entanto, aquele vídeo ele foi voltado mais para a pronúncia. E este vídeo aqui, como eu havia prometido, ele vai explicar melhor como usar um pronome subjetivo ou um pronome objetivo, tá certo? Vamos lá então? Come on everybody! Então pessoal, para a gente entender aí como usar um pronome subjetivo ou um objetivo, nós temos que entender as três partes básicas de uma oração. Mas não é aquela oração assim, Pai Nosso que estás no céu, não é isso, tá? Uma oração nada mais é do que uma frase com um verbo. Então toda frase que tiver verbo é uma oração, certo? Então toda oração ela tem três partes básicas, que são sujeito. Opa, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Muito bem, nós temos aqui o sujeito, depois temos o verbo e depois temos complemento. Então, estas aí são as três partes básicas de uma oração ou de uma frase com verbo, exatamente nesta ordem aí. Tá certo? Isso é o que se chama a ordem direta de uma frase. Vamos colocar aqui a seguinte frase: Paul broke the glass. Muito bem, Paul broke the glass. Então nós temos aqui o sujeito Paul, nós temos aqui o verbo broke, e nós temos o complemento the glass, tá certo? Agora vamos substituir Paul por um sujeito, desculpa, Paul por um subjetivo. Visto que Paul é o nome de um homem, qual o subjetivo que eu devo usar no lugar de Paul? Vai ser he, ok? He broke, o verbo não muda, the glass. Muito bem. Agora vamos inverter. Neste caso, o sujeito praticou uma ação. Nós temos aqui Paul, e Paul fez alguma coisa. Então Paul broke, Paul quebrou. E ele quebrou alguma outra coisa. Ele quebrou the glass. E eu substituí Paul, que neste caso é sujeito, por he. Então vocês viram aí para que serve um pronome subjetivo? É para substituirmos o sujeito quando não queremos mencionar o nome propriamente dito. Nós temos aí um nome próprio que é Paul. Eu não vou ficar precisando repetir Paul todas as vezes que for me referir a ele. Então eu simplesmente posso mencioná-lo uma vez e depois substituí-lo pelo pronome subjetivo he. Agora vamos trocar o complemento, que é the glass, pelo lugar de Paul, né? Vamos começar a frase com the glass. Então, the glass, ela vai continuar sofrendo a ação. Então qual foi a ação que ela sofreu? Ela foi quebrada. The glass was broken. E quem que quebrou? Foi Paul. Então the glass was broken. O copo foi quebrado by Paul. Então viram aí? O que era sujeito virou complemento, e o que era complemento virou sujeito. Inicialmente o sujeito era Paul. Aí agora o Paul veio para o final, tá vendo? Então ele virou complemento, ele virou objeto. Tá certo? Então neste caso nós temos um complemento objetivo, nós temos o objeto. Então vamos trocar aqui a palavra complemento pela palavra objeto. Tá certo? Visto que eu mencionei que neste caso nós temos um objeto, significa que às vezes nós não temos um objeto, às vezes nós temos apenas um complemento do verbo, tá? Mais para frente eu vou explicar sobre isso. Mas então, sujeito, verbo e objeto é a sequência direta, e nós temos aqui sujeito, verbo e nós temos o objeto. Aqui nós trocamos o sujeito Paul por he,
e nós tivemos o verbo no mesmo lugar, e aqui nós tivemos também o objeto no mesmo lugar, não substitui o objeto pelo pronome. Nesta terceira frase, eu troquei o sujeito e o objeto de lugar, tá vendo? O glass que estava no final veio para o começo aqui, e o he que estava no começo veio para o final. Só que aí eu não simplesmente peguei o sujeito e coloquei ele aqui. Eu voltei o nome original da pessoa, né? Muito bem. Agora vamos substituir tanto o objeto nesta frase por um pronome, o objeto e o sujeito por um pronome. Então, the glass eu vou substituir por it. Porque it é aquele pronome neutro, né? Ele não tem gênero. Ele não é nem masculino nem feminino. Ele é neutro quanto ao gênero. E glass, a palavra glass, que é copo, também não tem gênero, né? Ele não é nem masculino, assim, ele não tem sexo. Ele não é nem homem nem mulher, então ele é neutro. Então sempre que uma coisa for neutra como um objeto, é neutra em relação ao gênero, nós usamos o pronome it. Então nós temos aí: the glass was broken by. Notem que na primeira e na segunda frase nós temos ali uma ligação entre as duas. Eu substituí o Paul por he, certo? Neste caso aqui eu também vou substituir Paul, mas eu posso substituir por he? Não posso, porque he é sujeito, tá? He é sujeito. E eu estou precisando neste momento de um objeto. Então eu preciso substituir Paul por um objeto. Se vocês olharem na sua lista lá, na sua apostila, você vai ver que he é sujeito e o objetivo de he vai ser him. Him é objeto. Como que eu faço para saber? Como que eu posso saber que Paul aqui é um objeto? É simples. Eu tenho que identificar o verbo da frase. Então, o verbo ele separa do lado esquerdo sujeito e do lado direito objeto. Então, encarem o verbo como se fosse um muro divisório. Do lado esquerdo sujeito, do lado direito objeto. Então, se vocês encontrarem o verbo em uma frase, broke, por exemplo, você vai saber que aqui eu tenho sujeito e aqui eu tenho objeto. Aqui, sujeito, porque broke está aqui, é o verbo, então sujeito e objeto. Neste caso, nós temos dois verbos, tá? O verbo was e o verbo broken. Was é o passado do verbo to be. Mais para frente nós vamos entender isso também. Broken é o particípio passado do verbo break, tá? Então nós temos aqui break, que é o infinitivo do verbo. O passado de break é broke. E o particípio passado de break é broken. Então nós temos aí as três formas principais aí do verbo break. Então nós temos aqui os dois verbos, was, broken, né, a parte verbal da frase. Então não importa se tem um ou mais verbos, aquela ali é a parte verbal. Então do lado esquerdo nós temos o sujeito, do lado direito nós temos o objeto. Então por isso que aqui, neste caso, eu não posso escrever assim, ó. Quer ver? Vou colocar aqui embaixo a forma errada. By he. Eu não posso. Isso aqui é errado, tá? Isso é errado porque he é sujeito. Sujeito vem onde em relação ao verbo? Vem do lado esquerdo, tá vendo? Temos aqui o verbo, do lado esquerdo nós temos o sujeito. Por isso que aqui eu substituí Paul, que era sujeito, por he. Só que neste caso aqui, o Paul ele já não é mais o sujeito, ele é o objeto. Então eu não posso colocar he, porque he, como eu já disse, é sujeito. Então eu tenho que colocar o relativo do he como objeto. O relativo do he, se vocês olharem na lista aí, vocês vão ver que é him. Então o correto é him. It was broken by him. Isto sim está correto. Isto aqui, ó, nem pensar. Tá certo? Viram então como é importante o verbo em uma frase? Pois o verbo ele é como um muro divisório, como foi dito lá no vídeo. Do lado esquerdo nós temos o sujeito e do lado direito nós temos o objeto. Por isso é tão importante nós detectarmos o verbo em uma frase para que consigamos usar os pronomes subjetivos e objetivos respectivamente. Como é o caso do he, que não pode vir depois do verbo, e como é o caso do him, que não pode nunca iniciar uma frase, não é mesmo? Então vamos continuar aprendendo sobre pronomes? Let's go!
Vamos usar um exemplo agora com pronomes femininos. Vamos aqui colocar um nome próprio, a Sally. Aí Sally, ela também broke the glass. Agora, se não quisermos mais mencionar a Sally e quisermos substituir o nome dela por um pronome, que pronome seria? Então vamos lá, primeiro a gente acha o verbo aqui é o verbo broke. Então do lado esquerdo nós temos um sujeito. Então, já que Sally é uma mulher, eu vou substituir pelo subjetivo she. Broke não muda. The glass. Eu ainda não quis substituir o objeto. Lembrando que o objeto está à direita do verbo. Agora, e se eu também quiser substituir o objeto por um pronome? Como fica a frase? Então vai ser she broke. Já que glass é uma coisa, né, é um objeto, nós vamos substituir por it. Ok? She broke it. Agora vamos modificar a frase. Nós vimos aqui que Sally, que foi a agente da ação, foi ela que quebrou, ela que praticou esta ação. E vimos que glass é a parte da frase que sofreu a ação. Então Sally quebrou esta coisa aqui. Então esta coisa aqui. Então esta coisa sofreu a ação que Sally praticou. O sujeito aqui é o praticante da ação, é o agente da ação, e o objeto é o sofredor da ação. Agora vamos modificar, vamos colocar o objeto como sujeito. The glass. Agora, este sujeito ele vai sofrer a ação. O fato dele se tornar sujeito não quer dizer que ele vai passar a ser o agente da ação, não é? Porque the glass não pode quebrar Sally, né? Sally que sempre vai quebrar the glass. Então, the glass, o copo foi quebrado. Como fica? The glass was broken by Sally. Então, nota que Sally continuou sendo agente e the glass continuou sendo o sofredor da ação. Agora vamos substituir o sujeito por um objeto. Como the glass nós já sabemos que é uma coisa, nós vamos substituí-lo por it. It was broken. Os verbos nunca mudam. By. Vamos substituir de uma vez também o objeto, né? O objeto é Sally, é uma mulher, então by she. Sim? Claro que não, não é? She é sujeito. Eu estou precisando aqui de um objeto, porque nós temos aqui os verbos, né? Do lado esquerdo sujeito, do lado direito objeto. Então não vai ser she. Qual que é o relativo de she como objeto? É o her. Aqui sim. It was broken by her. Ok? Então nota que tanto she como her significam ela. No entanto, cada um no seu devido lugar. O she do lado esquerdo e o her do lado direito do verbo. Simples, não é? Basta prestarmos atenção ao verbo. Se encontrarmos o verbo, não tem por que errar essas palavras aí. Até agora nós vimos exemplos com pronomes singulares. Agora vamos passar para o plural. Nós vamos continuar usando aqui os nossos dois personagens, que vai ser o Paul e a Sally. Então Paul and Sally broke. E também vamos continuar usando o nosso objeto glass. Muito bem, Paul and Sally broke the glass. Então nós temos aqui o sujeito praticando a ação. Então eles praticaram esta ação aqui contra este objeto. Vamos então substituir o sujeito por um pronome. Nós temos aí agora dois agentes da ação, né? Nós temos o Paul and Sally. Então, Paul and Sally são quem? São eles, não é? They. Notem que eu não substituí Paul and Sally por he e nem she, não é? Aqui eu preciso de um pronome que indique pluralidade, que no caso é they. They broke the glass. Muito simples, não é? They broke the glass. Agora, eu poderia também substituir cada item aí do sujeito individualmente. Por exemplo, eu poderia falar assim: he and she broke the glass.
Mas neste caso aqui é quando a gente quer detalhar, né? Nós queremos detalhar que foi um homem e uma mulher que quebraram o glass. Quando você não quiser detalhar, quando não for relevante este quesito, né, então você simplesmente fala they. They broke the glass. Eles quebraram o copo. Agora vamos substituir, ou melhor, vamos trocar o sujeito pelo objeto. Vamos trocá-los de lugar. The glass vai começar a frase. Então, the glass was broken by... Bom, o copo foi quebrado por Paul and Sally. Paul e Sally. Nós sabemos que agora precisamos de um plural. E este plural não pode ser they, porque se vocês olharem na lista, vocês vão ver que they é sujeito. E neste caso eu estou precisando de um objeto, pois eu vou substituir a parte da frase que está à direita dos verbos. They é sujeito, então eu preciso do relativo de they como objeto. E podem olhar aí que o relativo dele é them. Agora sim, a frase ficou correta. The glass was broken by them. Vamos agora colocar o objeto como plural também. Nós vamos começar a frase de novo. Paul and Sally broke the glass and... Vamos completar com alguma outra coisa aqui. Vamos completar com pires, né? The glass and the saucer. Muito bem. Consegue encontrar aí os verbos da frase? Se não consegue, eu vou ajudar. Então vamos lá. O verbo está aqui, ó. Só temos um, não é? Paul and Sally, portanto, são sujeito. The glass and the saucer, o copo e o pires, são objeto. Então nós já sabemos que Paul and Sally eu devo substituir por they aqui, porque eles estão do lado esquerdo do verbo broke. They broke. Agora, e o objeto lá? Pelo que eu devo substituir? Eu não posso substituir da seguinte forma: it and it. Né? Não faz sentido aqui numa frase eu escrever desta forma. Eles quebraram ele e ele? Não. Ou eles ou e o quebraram. Quando é objeto não tem jeito, né? De fazer como he and she, como a gente acabou de fazer. Então eu tenho que colocar direto um pronome objetivo e que seja plural. Quantas coisas Paul e Sally quebraram? Uma, duas. Então eles quebraram alguma coisa no plural, não é? Então eu tenho que substituir o objeto também por um pronome no plural que vai ser them. Notem então que no singular eu tenho 3 pronomes para substituir cada pessoa, né, da terceira do singular, que é ele, ela, homem e mulher, e o ele e ela sem gênero, né? Que em inglês vai ser o he, she, it. No plural não tem essa distinção. No exemplo anterior, vocês devem se lembrar que eu usei o mesmo them aqui para substituir Paul e Sally, que são pessoas, né? E neste caso eu tenho 2 objetos, no entanto eu também vou substituir estes 2 objetos pelo mesmo pronome them, certo? Eles então valem para homem, mulher, ou objetos, ou animais, tanto faz. Vamos então trocar o sujeito e o objeto de lugar? Então eu sei que o objeto lá é glass and saucer, então vou iniciar com the glass and the saucer were, que é o verbo to be no passado, plural, né? Mas na frente vocês vão entender isso. Were broken by, foram quebrados por quem? Paul and Sally. Paul and Sally. The glass and the saucer were broken by Paul and Sally. Diminuir aqui um pouquinho a fonte para caber numa linha só. Muito bem. Agora vamos substituir o sujeito por um pronome. Eu tenho aqui os verbos. Do lado esquerdo eu tenho então o sujeito, que é the glass and the saucer. Então vai ficar they. E por que they e não them, professor? É porque, lembrando, them aqui é objeto. Pode olhar na lista aí que vocês vão ver que ele é objeto. E eu estou precisando aqui de um sujeito. O sujeito de them é they. Então, they
were broken by. Temos ali também dois agentes da ação, Paul and Sally, então é plural. Então, by they ou by them? É by them. Porque agora o Paul and Sally estão do lado direito dos verbos. Então eles são objeto. Então o objeto de they é them. Ok? Então they e them, ambos significam eles ou elas. Mas o they tem que ficar sempre do lado esquerdo e them sempre do lado direito do verbo. Tudo bem até aí? Tranquilo, né, gente? A única coisa que mudou nessa última parte aí é que passamos do singular para o plural. Mas nenhum bicho de sete cabeças, não é? Então vamos ver a outra parte da matéria. Para finalizar a nossa aula de pronomes, falta nós analisarmos frases em que nós mesmos estejamos inseridos, né? Em que sejamos os praticantes ou os sofredores da ação também. Vamos então pegar aqui nossa personagem Sally e fazer companhia a ela. And I. Sally e eu. O que nós fizemos? Sally and I broke the glass. Então vamos substituir aqui o sujeito por um pronome. Vamos achar o verbo, que é broke. Sally and I. Então quantas pessoas quebraram o copo? Duas, né? Então duas é plural. Então como que eu vou substituir? Pode ser she. Poder até pode, né? Se eu for esmiuçar as pessoas. She and I. Aí aqui não está errado. Mas eu quero um pronome só plural. Então vai ser we. Ok? We broke the glass. Nós quebramos o copo. Não posso, portanto, usar um objeto aí, né? Não poderia ser este aqui, ó. Us. Porque o sujeito aqui de nós, quando eu estou participando da ação, é o we. Us é objeto. Vamos trocar o objeto pelo sujeito. Vai ser então the glass was broken by Sally and I. Notem que o objeto passou a ser sujeito e o sujeito, que é Sally and I, passou a ser objeto. Vamos substituir the glass, ou melhor, vamos substituir o objeto, né? The glass was broken by, por quem? By Sally and I, então by us. Não é legal isso? Vimos então que tanto we como us significam nós. O copo foi quebrado por nós. Mas, neste caso aqui tem que ser us mesmo, tá? Porque nós temos aqui os verbos que separam sujeito de objeto. O objeto de we, que significa nós, é us. Simples, não é, gente? No entanto, nós ouvimos falar tanto, né, de sujeito e objeto. Será que nós sabemos explicar o que é isso? Se alguém perguntar para você o que é o sujeito ou o que é o objeto, como você explicaria? Então, para saber a resposta, voltem comigo lá para o vídeo. Vejam bem, se eu começo falando de Sally, logo ela ganha destaque, né? Eu comecei falando dela, então ela ganhou destaque. Sally broke the glass. O glass, eu também estou falando dele, mas ele ficou secundário, porque primeiro eu dei destaque a Sally. Agora, quando eu pego o the glass e começo falando dele, então ele ganhou destaque. The glass, aquele que sofreu a ação, was broken by Sally. Então Sally ficou secundária, ela ganhou destaque depois de the glass. Entenderam para que serve então sujeito e objeto? Sujeito é para dar destaque. Eu dei destaque aqui a Sally. Opa, eu dei destaque a Sally. Aqui eu dei destaque a the glass. The glass aqui em cima ficou secundário. Ele ganhou uma notoriedade secundária. Aqui embaixo a Sally ganhou destaque secundário também. Então o que vier depois do verbo, gramaticalmente, tem destaque secundário. Viram só que simples?
O sujeito nada mais é do que aquela parte da frase de que eu falo com mais ênfase, né? Enquanto o objeto, eu também estou falando dele, mas com menos ênfase do que o sujeito. Então vamos para a próxima parte da matéria, onde vamos aprender a substituir nomes anteriormente citados por pronomes, tá? Então vamos lá. Então vamos para o nosso exemplo. Vamos falar aqui de um profissional, vamos falar do Mason. Ok? Mason significa pedreiro. The Mason build. Build, ele é o passado do verbo que eu vou pôr aqui embaixo, o passado de build, que significa construir. Então nós temos aqui build, construir, o passado dele é build, e o particípio passado dele também é build, tá certo? Então nós temos aí build, built, build. Então já que eu quero falar que o pedreiro construiu, então vai ser the mason built. O pedreiro construiu alguma coisa. Vamos colocar aqui uma casa, né? The house. O pedreiro construiu a casa. Agora eu não quero continuar mencionando a palavra mason, que é pedreiro. Mason, no entanto, é um homem. Como que eu vou substituir mason? Vai ser he built the house. He built the house. Agora vamos mudar o sujeito e o objeto de lugar. Fica the house, vem primeiro. Was, agora eu preciso do verbo to be. Built, por quem? By the mason. Isso. Então eu tenho aqui as duas frases. The mason built the house, aqui em cima. E the house was built by the mason. Lembrando que neste caso the mason ganhou destaque e neste caso the house ganhou destaque. Mas o mason continua sendo o agente da ação. Se eu quiser substituir the house por um pronome, vai ser it. Porque the house é uma coisa, né? Eu não posso colocar aqui he, porque he seria um homem, né? E um homem não vai ser construído. Uma casa vai, então vai ser it. It was built by the mason. Se eu também quiser substituir the mason, então fica assim: it was built by he. Não é? Porque eu tenho aqui o verbo, do lado esquerdo eu tenho o sujeito, do lado direito eu tenho o objeto. E he não é objeto, he é sujeito. Qual é o objeto relativo a he? Him. Isso aí, agora a frase está correta. It was built by him. Agora, digamos que o Mason fosse uma mulher. Neste caso, nós não mudaríamos a palavra, né? Porque a palavra Mason, pedreiro em inglês, ele serve tanto para homem como para mulher. Seria escrito do mesmo jeito. The Mason built the house. Agora, e se eu for substituir este sujeito por um pronome? Poderia ser he? Não, porque eu acabei de falar que o Mason agora é uma mulher, não é? Então vai ser she. She built the house. Substituindo então o sujeito e o objeto, fica the house was built by the mason. Vamos substituir agora sujeito e objeto por pronomes. The house é uma coisa, não sei se pode chamar de objeto, mas é uma coisa. The house, it, não é isso? It was built by him. Gramaticalmente está correto, né? Mas devemos nos lembrar que him é para homem. E aqui a gente não falou que Mason aqui é uma mulher? Pois é, então não pode ser him por este motivo, tá? Tem que ser o relativo de she, né? Não pode ser o she aqui, porque she é sujeito. Eu não quero sujeito, não posso ter um sujeito aqui, eu tenho que ter um objeto. O objeto de she é her. Agora sim. It was built by her.
Vimos mais uma vez a importância de não confundirmos sujeito e objeto. Sujeito para mulher é she, objeto para mulher é her. Vamos ver a última parte da matéria. Vou complicar um pouquinho a nossa vida aqui. Vou colocar uma frase um pouquinho maior. Então vamos chamar de volta o nosso amigo Paul. Eu vou participar da ação. Paul and I helped the mason to build the house. Paul and I helped the mason to build a house. Vamos substituir o sujeito por um pronome. Então primeiro nós temos que achar o verbo, né? O verbo está aqui. Helped. Do lado esquerdo nós temos o sujeito, que vai ser we. Paul and I. Paul e eu. Então somos nós, somos we. Aqui nós ajudamos. Vamos colocar o verbo ajudou aqui, ajudamos. Helped the mason. The mason é um homem, tá? Então vai ser him. We helped him to build the house. Vamos substituir o segundo objeto da frase, porque nós temos aqui primeiro um objeto, né? Nós temos um verbo, nós temos um agente aqui, que é Paul and I, e temos aquele que sofreu esta ação. Agora temos aqui outro verbo, e nós temos aqui outro sofredor da ação deste verbo. Então vamos substituí-lo também, né? Que é the house. We helped him to build it. The house. É uma coisa. Realmente eu não posso chamá-lo de objeto, né? Porque objetos são manuseáveis. Seguindo a linha, o padrão da nossa aula, vamos trocar de lugar o sujeito e o objeto. Nós sabemos que aqui na primeira frase, na frase ativa, nós temos Paul and I como sujeito. E nós temos Mason e temos também House como objetos. O Mason aqui, ele é objeto porque ele sofreu esta ação aqui que Paul and I praticamos. Então, Paul and I helped. Paul and I ajudamos a quem? Helped the Mason. Então, the Mason é objeto de Paul and I. House também é objeto. No entanto, House sofreu a ação tanto de Paul and I como também do Mason, né? Porque o Mason foi o principal agente deste verbo aqui, ó, que é construir. Então, Paul and I and the Mason. Então, todos nós três, praticamos esta ação aqui contra este objeto, the house. Então, the house é o objeto mais importante, é ele que vai iniciar a frase. The house was built by Paul, the mason, and quem? I? Não, fica esquisito, né? Porque I nós sabemos que é sujeito. E qual que é o objeto relativo a I? Não seria me? Com certeza, não é? Então esta frase aí é que está correta. The house was built by Paul, the mason, and me. Simples assim. Assim, chegamos ao final da nossa aula de pronomes subjetivos e objetivos. Espero que a aula tenha sido muito instrutiva para todos vocês. Agora é só vocês assistirem e reassistirem o vídeo quantas vezes forem necessárias e compararem com a matéria lá da apostila. E aguardo vocês na próxima aula, cujo link está aparecendo aí embaixo. A próxima aula vai falar sobre adjetivos e pronomes possessivos, são aquelas palavras que indicam posse, né? Quem é dono de quê. E aguardo vocês lá, tá ok? Bye bye. See you.